Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aprovecast, sexto ano em produção e ação. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que começa em casa e é utilizado em toda a nossa vida, a convivência familiar. Para nos ajudar nesse assunto, chamamos um convidado especial, o diretor do Colégio Aprove, o Leandro, que também é pai, educador e está sempre no nosso dia a dia. Eu sou o Bruno do sexto ano B. E eu sou a Azaf do sexto ano B. Leandro, você pode se apresentar para o pessoal? Eu sou o Leandro, eu fiquei à frente do Colégio Aprove no trabalho de coordenação até o ano de 2021. De 2021 para cá, atuo na direção e tenho anos de parceria com o Ranieri, com o Joel. A gente segue aí sempre buscando o melhor para a nossa escola. Como você falou, né, eu sou pai da Gessamine, pai do Luiz Gustavo. Eles vivenciaram todo esse momento da escola como vocês. Estudaram desde a educação infantil até o seu ensino médio. Sou casado há 21 anos com a esposa, minha esposa chama Líria, ela também trabalha aqui no colégio, então ela é professora da educação infantil, talvez já até foi professora de vocês também, e a gente tem a maior satisfação, né, de receber vocês aqui, alunos do sexto ano, para a gente bater um papo de um tema tão importante, tão relevante, que é esse que você traz pra gente, né? O diálogo e a empatia dentro da família. Sim. Por que o diálogo é tão importante dentro de casa? Azaf, o diálogo, ele une as pessoas. Quando você está no ambiente da sua casa, que você tem a oportunidade de conversar, de bater um papo com seu pai, com sua mãe, com seus responsáveis ali, a gente entende que você tem um lar, que você tem uma casa segura. Porque esse momento de conversa, esse momento de escuta, de você tentar ouvir a opinião de um e de outro, isso traz, né, uma segurança muito grande, e é muito importante estabelecer sim esse ambiente harmonioso e de um bom convívio. E o diálogo, né, ele é presente de uma forma a fortalecer tudo isso. E assim, como é que os pais podem incentivar os filhos a falar mais sobre os seus sentimentos? Muito boa essa pergunta sua. Dentro dessa parte, eu acredito muito que é mostrar interesse. Então, no seu ambiente ali, né, na correria do dia a dia, você com seus 12 anos, o pai e a mãe ele já viveu essa idade também. E de repente tem uma certa dificuldade de se colocar no lugar do adolescente ou da criança. Então, quando busca essa escuta, quando busca esse envolvimento, acaba favorecendo muito toda essa linha aí, né, de manter. Essa seria uma boa orientação para manter uma escuta ativa e você ter sempre um retorno, tanto de ouvir uma parte e ouvir a outra. Acho que isso cria um ambiente bem legal dentro da casa. Essa dificuldade de entender também pode ser com notas na escola? Sim, né? Porque o que eu penso? Às vezes seu pai, sua mãe cobra de você bons resultados, né? E a gente precisa manter uma forma aonde o pai e a mãe, o responsável ali, ele também valoriza cada pequena conquista. Suponhamos, essa semana você fez lá uma avaliação na terça-feira. E se você não teve lá uma nota satisfatória, o melhor é buscar ter um entendimento. O porquê que está acontecendo. Se está faltando comprometimento, se está faltando um pouco mais de organização, ou se precisa de buscar a escola um suporte. E aí também comemorar as pequenas conquistas. Se o aluno tira determinada nota, né, ou faz alguma simples obrigação, de repente você arrumou seu quarto ali. Então, comemorar isso, eu acho que vai criando toda essa linha de forma que fica um ambiente bem tranquilo, né, na sua casa e harmonioso. O celular pode atrapalhar no convívio familiar também? Eu vejo que hoje, né, a gente tem algumas distrações. O celular, as redes sociais, a própria TV, mas, Bruno, tem uma outra parte que eu também acho que atrapalha muito. A família, ela vive numa grande correria, né? Você tem uma rotina muito puxada. E tem um outro ponto que eu entendo assim, ó, que tanto os filhos, todas as pessoas que convivem em casa precisam trabalhar. Porque, de repente, você tem pessoas que só elas
acha no direito da fala. Então tem que trabalhar a parte da escuta, tem que ter uma escuta ativa. Eu acho que isso, se não acontecer, o diálogo não funciona, porque o diálogo tem que ser como a gente está aqui, né? Tem que ter uma troca, tem que acontecer um bate-papo legal. E aí, dentro dessas linhas, como você fala do celular, ele está entre eles, né? Mas todos esses outros pontos que eu levantei também, eu acho que deve ser levado em consideração. E, por exemplo, se tiver algumas pessoas na casa e elas tiverem opiniões diferentes, tem uma dica pra fazer alguma coisa naquela situação? Uma dica valiosa é escutar com empatia. Né? Você não tá certo o tempo todo. Nem você e de repente nem os responsáveis ali, né? Então tem uma parte que você precisa estar sabendo ouvir, né? E respeitar as diferenças. Eu acho que quando você faz isso, os ganhos são muito grandes. Esse diálogo, se for interpretado de uma forma errada, pode meio que atrapalhar no desenvolvimento da pessoa? Eu acredito que sim. Não só na parte da escola, mas que em toda isso, acho que em toda a convivência. Porque se você não consegue se expressar, ou se dentro desse diálogo, dentro desse bate-papo, existe uma interpretação que a pessoa não entendeu naquele momento, causa uma determinada impressão e de repente não foi o que você quis dizer, não foi o que o seu pai ou que a sua mãe trouxe para você ali, né? Então acho que e sabe quando acontece situações que você tá enfesado, que você tá bravo com alguma coisa, chateado com alguma coisa, você tá com raiva com alguma coisa, aquilo não é o momento. Aquilo ali não é hora de você estabelecer um bom diálogo. Então espera um pouquinho, deixa as coisas se assentar e aí depois essa parte que você fala de ter uma dificuldade no entendimento, ela vai ficar mais tranquila, você vai estar mais calmo, de repente as pessoas que estão convivendo na sua casa vai estar um pouco mais calma e vocês sentam, tem uma boa conversa e a tendência é que alinha, né, e fica tudo mais confortável ali. E assim, é sempre importante que os pais estejam acompanhando a vida escolar dos filhos, notas, tarefas. Isso é fundamental, esse acompanhamento. Não é simplesmente, eu fiz uma matrícula em determinada escola que as coisas vão acontecer. Né? Pode ser a melhor escola, ter a melhor equipe de gestão, ter os melhores professores, mas essa parceria entre família e escola é o que faz um grande sucesso. E aí eu vou aproveitar e vou contar uma historinha para vocês. Nesse prédio que é o Colégio Aprove, aqui antes era o colégio paroquial. E eu estudava aqui quando eu tinha a idade de vocês. Meus pais moravam na fazenda e não tinha a forma de comunicação como tem hoje. Né? A minha mãe, a dona Alcélia, ela não tinha um celular para poder mandar uma mensagem para a coordenação ou conversar com professores. Isso não era possível. E ela tinha, no meio dela, uma estratégia que hoje para mim eu entendo, né? No momento quando eu era criança, de repente eu não entendia, mas que era muito evidente, que era muito clara. Sabe o que a dona Alcélia fazia? Ela, mais ou menos assim, durante umas 4 vezes no ano, ela preparava uns pão de queijo, assava uns pão de queijo, saía lá da fazenda e falava, não, hoje o café da manhã é por minha conta, dos professores aqui da escola paroquial. E nesse momento, a dona Alcélia vinha, aí ela conversava com as coordenações, conversava com os professores, mas o que era o intuito dela? Saber um pouquinho quem que é o Leandro aqui na escola, né? E hoje isso fica muito claro para mim. Então, quando a gente fala dessa parceria, né, de família e escola, é essencial essa busca, isso garante um grande sucesso, né? De repente o Leandro não era tão o quietinho, tão santinho ali não, mas, né, dentro dos ajustes que ela precisava fazer e sempre a preocupação que ela trouxe para mim, né? Tudo que você vai fazer, prontifica fazer o melhor. Vai ter falha? Vai sair perfeito? Não, mas busca fazer o seu melhor. Qual o papel da escola em ajudar os alunos a se desenvolverem como pessoas além das matérias? Vai muito além, né? Vai muito além simplesmente você ter a melhor aula com a professora Bruna de língua portuguesa, ou com o professor de matemática, ou com qualquer outro professor que você tenha da sua disciplina. A escola assume um papel de formar cidadãos, né? Então, vocês não são a nota que vocês tiram ali.
De forma nenhuma, vocês são muito maiores do que isso, né? Então, a escola tem essa preocupação. Aqui vocês aprendem a conviver, vocês aprendem a trabalhar em grupo, vocês aprendem a respeitar as diferenças. E a gente costuma muito dizer, né? Quando o aluno do Aprove, ele termina esse processo, a gente sai bastante confortável que ele está preparado e com habilidade suficiente para enfrentar os desafios da vida. E tem alguma forma da família, a escola trabalhar junta para resolver dificuldades da pessoa? Tem alguma forma de educação, prestar atenção nas aulas, essas coisas? Tem sim. E a principal delas eu considero a parceria. Essa busca. A escola, né, consegue ter, através de todo o conjunto de trabalho, a gente consegue ter uma percepção. Como é que é o Bruno, como aluno, mas a família também sabe como que você é na sua casa. Quando você junta isso, quando você concilia essa informação, seja de aspecto disciplinar, seja de aspecto pedagógico mesmo, de repente com alguma dificuldade, quando a família acredita nesse trabalho da escola e faz essa busca, o sucesso do aluno é garantido, você pode ter certeza disso. Se a pessoa não tem um diálogo bom em casa, isso pode atrapalhar na convivência escolar e das notas? Com certeza, né? Se você não pratica essa parte de uma boa escuta, de uma boa conversa, né? Se você já tem esses conflitos no seu lar, como que você vai conviver ali com 30 colegas, né? Se formos uma turma que tenha 30 colegas ali, né? E você não consegue entender e respeitar o ponto de vista de cada um. Porque, de repente, a gente não vai estar certo o tempo todo, né? A família não vai estar certo o tempo todo. Mas é um equilíbrio em relação a todas essas situações. E aí a gente está falando aqui, né, de um bom diálogo. Ele é capaz, sim, né, de trazer situações onde você vai agregando habilidades para ter condição de conviver de forma tranquila no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia mesmo, como um todo, né? Quando você tem isso bem resolvido e trabalhado, né? Porque essa comunicação, esse diálogo, ela é constante, né? Nem todo dia você está bem, nem todo dia você consegue passar por uma situação e encarar ela do mesmo formato. Então isso é algo que a gente precisa trabalhar constantemente. E sempre uma boa conversa com boas pessoas ajuda a gente a crescer e evoluir muito. E assim, já aconteceu de, tipo assim, um aluno ter brigado com a família em casa e depois ter vindo pra escola e acabar descontando em aluno, professor, assim? Eu não falo assim, de um fato, se aconteceu isso, o aluno teve uma situação em casa, ele veio aqui e explodiu, né? Mas a gente entende, né, que isso acaba tendo comportamentos, né, que parte por situações que de repente não está tudo legal no seu ambiente, na sua casa, onde é seu conforto, onde é seu lugar de descanso. E quando tem uma situação mais acentuada, né, ao longo desses tantos anos de escola, a gente já teve alguns aspectos aí disciplinares que chamam a atenção, né? E muitas das vezes, isso não é regra, né? Muitas das vezes acaba acontecendo que de repente está um pouquinho desajustado dentro desse âmbito familiar e isso acaba explodindo sim, né? No convívio aqui, porque dentro da sua casa, você tem as suas regras, você tem a parte que você precisa estar desenvolvendo. Se aquilo não está muito tranquilo, não está muito de forma que a pessoa está conseguindo gerenciar, a hora que você chega para a esfera escola, ela vai para um outro universo, né? Que ali foge daquela rotina que você tá, foge daquelas pessoas que você convive todo dia e pode acontecer o que você falou, né? De ter umas situações onde um aluno fica ali um pouco mais difícil de ter a organização necessária para o convívio dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. O que o senhor acha que pode atrapalhar a conversa entre pais e filhos hoje em dia? Acho que a gente já falou dessa pergunta, né? Acho que a gente já conversou um pouquinho dela. O que eu vejo muito é essa questão do distanciamento. O distanciamento que ele traz, né, para nós aí em relação aos momentos que fica ali preso numa tela. De repente, você pode acontecer. Você tá lá no seu quarto
né, e achar que tá tudo bem, mas não tá, né? Aquele quarto fechado, né? Você preso numa tela, você preso, sei lá, ou vendo determinada coisa, ou jogando determinado jogo, cria um certo distanciamento, né? Então eu gosto muito quando a gente fala, sempre uma das refeições, você ter a oportunidade de sentar, de olhar no olho como a gente está fazendo aqui, né? De ter uma boa conversa. Eu acho que isso é sim uma preocupação. E assim, você tem alguma dica para melhorar os laços entre família? Como, por exemplo, começar a conversar mais no dia a dia, para almoçar às vezes? Eu tenho uma dica que eu considero ela simples, mas é valiosa. Fazer uma boa escuta, ter um bom interesse. Por mais que você coloque alguma coisa ali, né, que você está falando, e existe no lar toda uma correria, é muito bom, né, quando as pessoas de verdade olham, nossa, o que o Bruno está trazendo? Por que ele está falando disso? Então, eu acho que ter um interesse, né, ter uma escuta bastante ativa mesmo, e de forma que se você está dizendo algo, né, por mais que talvez pareça ser irrelevante, você está querendo falar sobre aquilo. Então, acho que essa é uma principal parte para estabelecer um bom diálogo. Hoje aprendemos que com pequenas atitudes como diálogo, escutar melhor, ficar mais em conjunto, isso tudo fazem toda a diferença. Agradecemos a presença do nosso diretor Leandro e a sua presença, que foi tão importante. Eu que agradeço muito esse momento. Acho que vocês acham que estão aprendendo aqui, mas eu aprendo muito com vocês. E tenho certeza que esse bate-papo, quem tiver a oportunidade de ouvir um pouquinho, vai contribuir de forma positiva, né? Manter um bom diálogo é sempre uma boa opção, né? E como eu disse, um lar que tem diálogo é sempre um ambiente seguro.